programa atual está de volta e a gente continua falando dessa região maravilhosa que a gente tem, né, em todo o interior do estado do Rio, colocando de uma maneira diferenciada para o nosso telespectador. A gente vai continuar falando sim de cinema. Agora nós vamos falar com um consultor do Polo Audiovisual que está atendendo essa região de Nova Friburgo, né, e região, Eric Krulikowski. Acertei seu nome? Isso mesmo. Seja bem-vindo, Eric, ao nosso programa. E para continuar falando, que a gente estava falando com a Rosana, né? É uma área que tem assim um potencial muito rico, não só aqui em Nova Friburgo, a cidade, mas a região toda. O que a gente pode fazer para melhorar ainda mais, incentivar as pessoas a pensarem nisso de uma forma, né, econômica muito melhor? A gente vem trabalhando a perspectiva de que o audiovisual ele pode ser um promotor de desenvolvimento muito interessante para a região. Aí eu falo não só desenvolvimento econômico, mas desenvolvimento humano, desenvolvimento cultural. A indústria do audiovisual ela é capaz de gerar muitos empregos, ela estimula muita coisa, ela é capaz de gerar empregos e ela também, ao mesmo tempo, faz com que as pessoas se reconheçam quando isso acontece, né? Então, quando uma produção vai para uma cidade, você tem, além dos impactos naturais o sujeito que está no hotel, ele acaba tendo mais dinheiro, porque tem mais leitos ocupados. Quem está no restaurante vende mais refeição. O taxista sente isso na pele, porque tem que fazer muita corrida de produção. Então, toda uma indústria que movimenta muita cadeia. Ao mesmo tempo, também, você pode aproveitar desses espaços, dessas locações, das histórias, dessas potencialidades que a região tem, isso transformado numa indústria que é criativa e que acaba sendo motor de toda dessa inovação. Agora, como se capacitar para isso, né? Você está com esse objetivo, trazendo essas novidades, e é uma coisa muito recente. Então, como que a gente pode se capacitar para atender esse polo? A gente trabalha mais ou menos, vem trabalhando a perspectiva do polo, pensando que tem uma parte de movimentar a cadeia audiovisual e trazendo produções externas, né? Então, quando a produção externa ela vem para a cidade, ela, como eu disse, ela provoca uma série de atores e quando um diretor vem para cá, o que ele busca? Ele busca, na verdade, que você tenha fornecedores, uma infraestrutura qualificada para poder atender. Uma pessoa que vai servir uma alimentação e conhece um pouco de cinema já faz muita diferença. Um sujeito que está trabalhando no hotel entenda como é que é uma dinâmica de produção, porque o cara sai para a produção 5 da manhã, então ele às vezes serve um café antes para esse pessoal da produção, coisa que no hotel normal ele não teria condições. Então toda essa cadeia, quando você pega essas pessoas e entendem como é que funciona a dinâmica do audiovisual, elas conseguem prestar um serviço qualificado. Isso faz muita diferença numa produção. Você imagina que eu vou ter às vezes 80, 100 pessoas numa grande produção, ou 30 ou 40 pessoas se instalando durante 2 meses numa cidade, tendo trabalho de 12 a 14 horas por dia. Então, quando você pega uma região que é hospitaleira, com gente capaz de compreender e de oferecer um serviço qualificado, faz muita diferença o produtor. E a população também, o que acontece às vezes eu tenho que fechar uma rua para uma cidade, coisa que eu não consigo fazer em São Paulo, eu não consigo fazer no Rio, não consigo mais fazer nas capitais. Se eu pego uma cidade menor como Friburgo, ou mesmo as cidades das regiões, eu tenho condições de fechar uma rua e quando a população tem que olhar para esse tipo de situação, tem que ser com um olhar positivo, né? De que tipo, e que aquilo está trazendo benefício para a cidade. Aquilo sempre traz benefício para a cidade. Porque imagina que são 30, 40 pessoas que estão o quê? Estão trazendo recursos, estão movimentando a cidade vai ser vista, a cidade também está usufruindo, tem ator que vai trabalhar como figurante, é o seu primo que trabalha como marceneiro que vai fazer o cenário sabe? Não é uma coisa distante. Na cidade menor, esse impacto é mais evidente ainda. E o poder público também é fundamental nesse processo. Porque o poder público, ele acaba, de alguma maneira, eles muitas vezes articulam. Como é que eu vou ter uma autorização para filmar numa rua? É o poder público que dá essa autorização, né? Então tem uma série de questões que só o poder público tem capacidade. O poder público ele tem que ser parceiro desse processo, até como indutor desse processo econômico, enfim, de tudo isso que a gente está falando, porque tem coisas que só o poder público pode fazer. E outras é a sociedade civil e o mercado mesmo que vai se organizando. Agora, a gente tem uma região linda, né? Sim. Para onde você olha, as belezas naturais são maravilhosas. Mas, além disso, a cidade tem que estar preparada turisticamente, por exemplo,
Ou esse seria um outro ponto que não seria discutido nisso? Não, ele acaba tendo impacto, nem sempre são impactos diretamente relacionados, mas é lógico que existe uma relação muito próxima entre o turismo e o cinema. Então, no mundo, tem lugares que ficaram famosos e que tiveram um fluxo turístico muito aumentado por conta de filmes. Sim. Então, se eu pego a região onde foi filmado, por exemplo, Senhor dos Anéis, então teve impacto de 300% no fluxo de visitantes, né? Então, regiões onde você consegue ter um filme que fica muito caracterizado, eles têm um fluxo maior de turismo. Mas o que mais mexe, que tem a ver com a indústria do turismo, é porque, além de você estar fazendo o nome de Friburgo, aproveitando das belezas naturais, ou então da parte histórica de Friburgo, coisa nesse sentido, a indústria, que é a mesma que mexe com o turismo, que é alimentação, hotel e logística, ele acaba sendo ele acaba tendo um impacto muito forte. Então, qual é o próximo passo agora? Então, nesse momento, a gente está consolidando essa grande agenda, entendendo, porque uma das perspectivas mais importantes é que a gente precisa consolidar um escopo de ações que sejam estruturadas e convergentes para poder articular com os atores. Então, a gente está levantando todas essas ações e colocando num desenho de 5 anos, mas pensando em 20 anos, em 30 anos, porque é um projeto de muito longo prazo, é um projeto geracional. A gente costuma falar que não é um projeto, às vezes, para você, mas é um projeto para o seu filho, é um projeto para o seu neto, porque eles vão... usufruir. Eles que vão usufruir disso daí. Então, a gente Vamos startar, então. Com certeza. Bom, seja bem-vindo sempre. A gente vai acompanhar, né, esses acontecimentos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E você confere comigo a receita de hoje. Quiche de legumes com calabresa e o melhor, não leva farinha de trigo, leva farelo de aveia. E olha, tá um cheiro maravilhoso aqui no nosso estúdio. Então entra lá no nosso site, que é o atual.tv.br e faz em casa, viu? Porque a família vai adorar e dá muito certo. O Atual, mais uma vez, fica por aqui. Amanhã temos encontro marcado, hein? 1 da tarde, aqui no SBT.